começar a fazer o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje vai ser ponto de fuga. Em inglês, vanishing point. Pra quem não sabe, o ponto de fuga é a quinta regra, tá? São os pontos de convergência. O que são esses pontos de convergência, para que eles servem e tudo mais? Você quer criar um espaço, por exemplo, esse quarto aqui, esse ambiente, você vai usar a linha do horizonte, a visão de onde está a sua pessoa que vai estar visualizando o quarto, e a partir dessa visão, dessa linha do horizonte, desse nível aí, você vai puxar pontos que vão criar a estrutura do quarto. Para quem não lembra, e caso eu comece a falar e as pessoas não entendam, vamos lá. Existem paralelas, que são linhas que têm uma certa distância entre uma e outra, certo? Estão desenhadas da mesma forma e elas não se encontram em algum momento. Não se encontram em algum momento, tá? Como traços na vertical ou traços na horizontal. Perpendiculares são linhas que estão nos ângulos certos, ou seja, estão a 90 graus uma da outra. Beleza? Diagonais eu não preciso explicar, né? Acho que todo mundo sabe. E linhas convergentes são as que vão se encontrar em algum ponto específico. Então vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de tela, vamos começar a falar sobre pontos de fuga. Na verdade, a gente vai falar um de cada vez por aula, porque é isso, né? Bom, ponto de fuga é um ponto onde as linhas guias, as linhas convergentes, vão estar guiando você para construir algo. Por exemplo, no livro do David Chelsea, ele explica um pouco sobre o ponto de fuga utilizando um trilho de trem. Então, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Vou criar aqui uma linha do horizonte, tá? Na minha linha do horizonte, eu vou criar o ponto de fuga. Então, ó, o que é esse ponto de fuga? O que ele faz? Ele guia você para estruturar os objetos, pessoas, etc e tal, para que você crie coisas. Tá, você já consegue enxergar aqui mais ou menos um trilho do trem, né? Acho que não tem muita profundidade e tal. Vou criar uma profundidadezinha aqui. Pronto. Então aqui, ó, você tem ideia do quê? Você está criando um trilho de trem através do quê? Através das linhas guia que você teve, que são os famosos pontos de fuga. Beleza? Tá, então, ó, é isso aqui. Aí você fala assim pra mim, pô, Edric, então eu consigo criar aqui um trenzinho e tudo mais, sei o quê, papapá. Consegue, utilizando os pontos de fuga. Edric, no vídeo lá você falou que o cara tava fazendo errado quando ele tava mudando a direção lá do trilho. Lembra aquele trem que tava passando a ponte em cima e tudo mais? E na real, ele fez da moda caralho, né? Tipo, ele só pegou e falou assim, ó, quero virar aqui. Ele fez assim, ó. Fez assim, ó. E virou e é isso, pronto, acabou. Só que, pra você virar, você precisaria criar um ponto onde você teria o quê? Uma referência de alteração. E a partir daqui, você criaria essa referência de mudança de, né? Mas, ó, isso aqui, ó, seria outro ponto. Esse ponto aqui, eu chamaria de ponto auxiliar. Por quê? Esse ponto, ele não é um ponto de fuga. Ele é um ponto de fuga, né? Mas ele não é um ponto de fuga principal. Ele é um ponto de fuga onde está te auxiliando a fazer outras paradas. Tá bom? Então, ó, o ponto de fuga é utilizado para criar referências assim. Vamos fazer um negócio aqui. Então, tá aqui. Usando um ponto de fuga, eu criei aqui os caixotinhos, né? Eu fiz o trilho e fiz os caixotinhos. Se eu quisesse montar um objeto a partir dessas coisas, eu poderia fazer, tá? Então, para que serve isso aí? Lembra que eu falei, o mundo ele pode ser visto em caixas, tá bom? Ele pode ser visto em caixas. Esse aqui seria o primeiro exercício que vocês deveriam fazer. Vocês deveriam criar várias caixas com um ponto de fuga. Ah, posso criar vários pontinhos e fazer? Não, é um só. Você tá ali, aí você tem que criar uma caixa lá pra lateral direita, uma caixa lá pra lateral esquerda e assim vai. Vamos lá, agora eu vou mostrar pra vocês de outra forma. Tá bom, desenhei todas as linhas guias, certo? Tô desenhando as perpendiculares aqui, ou paralelas umas às outras, né? Eu acho que assim, mais ou menos, é o suficiente para vocês terem noção visual do que está acontecendo. Pronto. Se eu quiser desenhar o interior de algo, adivinha? Lembra dos cubos que eu fiz lá? Esse cubo do lado de fora é um cubo maior, que representa o quê? Um quarto. Os cubos de dentro são o que representam o quê? O interior do quarto. Obviamente que nós temos aqui, sei lá, pode ser um pôster, pode ser um quadro de um lado e a porta do outro, e assim vai. Isso aqui é um exercício básico também e que você pode montar aí para você montar o seu quarto do jeito que você quiser, usando um ponto de perspectiva.
Ah, mas como é que você fez a partir dos cubos, não sei o quê? Cara, presta atenção na linha guia, ó. Puxei a linha guia e desenhei o quê? As laterais da profundidade que tinha o meu quarto primeiro, os cantos. Depois disso eu montei o quê? O final do fundo, para eu saber aonde que ia estar o fundo. Montei um tapetinho no centro, poderia ser um piso, e as janelinhas. Isso é outro exercício que você pode fazer, montar o seu próprio quarto de diversas formas que você quiser, para você entender como funcionam os interiores. Aí você vai falar assim para mim: ai, Edric, professor, o interior é muito fácil, quero ver você fazer o exterior, não sei o que, não sei o que lá. Cara, usando um ponto de fuga, você pode fazer exterior, tipo, de forma fácil. Você precisa raciocinar em qual é o exterior que você vai fazer. Eu não sei se eu passei pra vocês. Eu acho que eu passei pra vocês, que eu mostrei aqui uns quadrinhos e tal, bem antigos, tipo desses indie, né? Que pediram pra eu fazer e tudo mais. E aí, ó, vou mostrar pra vocês. Daí aqui, ó, eu tenho uma rua, certo? Tem uma rua e tal, né? Se eu quiser, eu divido isso aqui e tal, e faço isso aqui, ó. Aqui eu tô fazendo de cabeça, mas tipo assim, é tudo indo pra aquela linha de lá, ó. Vendo aqui, ó, o mouse passando assim, ó. Só pra poder imaginar que tá indo pra lá, ó. Então eu poderia fazer um prédio aqui, na real, tal. Fazer uma portinha aqui, pá. Isso aqui poderia ser uma estrutura de predinhos, né? Às vezes, pra você saber ou se acertar em algum lugar, é só você fazer as paralelas certinho ou, tipo, jogar as diagonais certinho. Pensando pra cá, você, ó, vai jogando as linhas guias. Então aqui, ó, posso montar o que eu quiser. Se eu quiser montar assim, ó, tipo, aquela partezinha de cima da igrejinha, onde tem o sino, né, e os caramba 4, eu já consigo fazer de cabeça, né, mas tipo assim, o ideal seria fazer um bagulho no meio aqui e tal e medir. Mas daria pra fazer. Isso aqui, ó, é pra você montar perspectiva do melhor jeito possível. Então você vai usar linhas guias pra poder puxar e fazer as coisas, tá bom? Dá pra fazer interior, dá pra fazer exterior com isso. Exterior feito pelo homem muito melhor do que exterior feito de forma orgânica, pra fazer com perspectiva. Dá pra montar um ambiente orgânico com perspectiva? Dá, mas fica uma merda. Não é que fica uma merda, mas tipo assim, fica muito duro. Por exemplo, vamos supor que você chegou a fazer uma floresta. Imagina você colocar cada árvore matematicamente num cenário. Algumas árvores, por exemplo, árvores que estão no primeiro plano, que estão, tipo assim, dando aquela sensação de que, tipo, tem uma correlação de tamanho e tudo mais, em algumas coisas. Uma ou duas é bom você colocar em perspectiva. O resto, a floresta não é feita, tipo, mesmo a floresta feita pelo homem, ela se move, ela tem outras coisas no meio dela, tá? Ponto de fuga. Introdução do ponto de fuga. Deu pra entender ou não? Lembrando, ponto de fuga, ele é onde você começa os guias. Edric, você ensinou a fazer coisas com um ponto de fuga, certo? Sim. Dá pra fazer coisas muito complicadas? Dá pra fazer coisas muito complexas. Por exemplo, vou mostrar pra vocês aqui um desenho com um ponto de fuga, tá? Tá vendo esse desenho aqui, ó? O cara ao fundo, as paredes, né? Tem um corredor no meio e tudo mais, e tá sendo feito aqui. Tudo puxado com um ponto de fuga, vocês conseguem ver o exemplo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Esse é um. Aí você fala assim, pô, mas dá pra complicar mais ainda? Dá, pra caramba. Olha esse desenho, eu acho esse desenho sensacional pra falar de um ponto de fuga. Das moças, elas estão num... Não sei, se pode ser um clube burlesque, pode ser qualquer coisa assim, até um teatro, qualquer coisa assim, né? É uma visão de cima, tá? E dá pra você ver o ambiente e as pessoas desenhadas lá no quartinho. É bem legal, dá pra você montar bastante coisa com um ponto de fuga só. Fica legal? Fica divertido? Fica. É 100% eficiente? Não. Por quê? Tem alguns momentos, por exemplo, em quadrinhos americanos, que você precisa da divergência ou dar uma diferença de câmera. Vamos supor, que nem o Caleb mostrou ontem, ele fez um tilt de imagem que ele deixou a imagem meio de lado, pra poder ficar legal, né?
E é bem divertido isso, porque, tipo assim, não é uma coisa que você faz a todo momento, tá? Não é uma coisa que você sempre faz, porque causa estranheza pra algumas pessoas. Mas funciona, tá? Funciona. A linha do horizonte fica de lado? Fica, mas é só por pura distorção ambiental. Isso deixa o leitor menos chateado ao ver os seus desenhos. Tipo assim, tá fazendo um quadrinho e aí, tipo, vários painéis com um ponto de fuga, sempre do mesmo jeito, não sei o que, e aí do nada, tuf, a cena vira. Às vezes é por causa de magia, às vezes por causa de alguma outra coisa, mas vira, entorta. Isso é bom, tá? Isso é muito bom. É isso. Tem 2 exercícios aí já, pra vocês montarem interiores, fazerem os cubos. Exterior dá pra você ir devagar. Mas, ó, presta bem atenção aqui. O exterior, você vendo aqui, que dá pra você montar prédios, etc e tal, já é um bom começo. Isso é só pra você visualizar. Eu não fiz tanta coisa, porque tem... Cara, dá pra você multiplicar, fazer as pilastras, tipo, terem diferença, distância certa entre uma e outra. Então, é só pra você visualizar que dá pra fazer esse tipo de coisa. Do interior, já é mais simples, porque você consegue fazer o quê? Você consegue ter uma visão geral de um quarto só utilizando formas básicas, tá? Aqui pra vocês verem, né, como é que foi a construção do quarto, né? E os cubos pra vocês terem uma noção de que, tipo assim, formas geométricas agora vão ser mais bem aplicadas com perspectiva, tá? Vocês conseguiram entender sobre um ponto de fuga? Ficou claro pra vocês? Um ponto de fuga é quando você tem um ponto que delimita guias para a visão de um campo, um lado. Quais são os exercícios? Ó, o primeiro seria esse, de você montar, colocar as formas geométricas, cubos apenas, tá? Cubos apenas, por favor. Cubos numa página. Vai ficar distorcido? Vai ficar distorcido. Vai ter uns cubos que vão ficar bem retangulares, tá, gente? Vai ter uns cubos que vão ficar bem pequenininhos. Vai ficar de várias formas, né? Depende da forma que você tá colocando aqui. Aí o outro exercício, vocês podem fazer o interior de algum quarto. Pode ser simples igual esse aqui que eu fiz, sem muitas formas geométricas. Não quero que coloque objetos, tipo móveis, etc e tal. Coloca, tipo, formas que dá pra entender se tem muita janela, se não tem muita janela, qual é o ponto que você está visualizando no quarto, se é de baixo para cima, de cima para baixo, de lado. É sempre com um ponto de fuga apenas, um só. Por enquanto é isso. E agora eu vou explicar, antes de explicar a multiplicação, etc e tal, das paradas, eu vou explicar o que seria aumentar ou movimentar os pontos de fuga, tá bom? Vamos supor que eu coloque 2 pontos de fuga no meu desenho. Não é esse desenho, esse ponto auxiliar, tá? Vamos supor que eu vá desenhar o cubo aqui, e eu queira desenhar outro ponto de visão para o meu cubo. Humanamente, isso não é possível de visualizar assim e tal. Mas a melhor referência que a gente tem é observar um prédio de esquina. O prédio de esquina, se você for ver, ele tem um ponto no meio e faz isso aqui, ó. Esses 2 pontos que saem de um lado para o outro são os pontos de fuga. A sua linha do horizonte passa reto. E aí tem 2 pontas que se curvam. E aí você consegue ver esse prédio em mais de um ângulo. Pô, mas Edric, aqui eu consigo ver aquele cubo ali em mais de um ângulo e tudo mais. Você não consegue ver ele de forma precisa. Você consegue ver ele porque em algum ponto do ponto de fuga ali, em algum ponto da parte da linha do horizonte, o seu objeto está numa diferença de visão de você. Se você desenhar um prédio na tua frente com 2 pontos de fuga, você claramente consegue enxergar as 2 laterais. Se você desenhar uma caixa com um único ponto de fuga, bem no centro da folha, você só consegue enxergar um quadrado. Não consegue enxergar as costas, o lado, em cima, embaixo, não consegue. Você só consegue ver ele de frente. Se você desenhar com 2 pontos de fuga, você consegue ver ele em lateral. Tá bom?